Olá a todos, daqui é Gideon Zumba, Weridas. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa aqui no nosso podcast Tambor e Graça. Hoje nós temos um convidado muito especial mesmo. Estou muito feliz por tê-lo aqui. Ele é uma das grandes referências da nossa cultura aqui no país, um dos grandes nomes na percussão, uma das maiores referências que nós temos no nosso país em termos de percussão tradicional e não só. Então hoje nós temos Jorge Mulumba. Tio Jorge, como é que é? Tudo tranquilo, graças a Deus. Obrigado pelo convite que me foi formulado. Obrigado. Eu já estive atrás do Cota bem antes desse projeto começar. Eu gostaria mesmo muito de ter. E é um grande prazer para mim. Sim, eu, na verdade, sinto-me também privilegiado, né? É um projeto novo e feito por jovens e vem dar vida à música, a artistas em particular, para que as pessoas possam ter uma informação daquilo que tem sido o trabalho desses artistas e da própria música angolana. Boa. Então é isso. Antes de nós continuarmos aqui com o nosso programa, eu gostaria de fazer referência ao nosso patrocinador, que é o Estúdio 2. Muito obrigado, Estúdio 2, por tudo que tem feito por nós aqui, pelo espaço, todo equipamento que nós usamos para trabalho aqui no Estúdio 2. E se vocês quiserem participar ou gravar aqui no Estúdio 2, é só entrar em contato. Eu vou estar deixando aqui os contactos para que vocês possam contactar se vocês quiserem marcar marcar ensaios, gravações, podcast aqui no Estúdio 2, lives. Vocês podem entrar em contato e vocês serão atendidos da melhor maneira. Agradecer também a Teresa Arte, que preparou os quitutes que nós temos, como sempre, e Sara Mayengo, que tem feito as nossas maquiagens. Muito obrigado. Entrem em contato com essas empresas se vocês quiserem. A Teresa Arte faz decoração de casamento, pedido de aniversários e vários outros eventos. E a Sara também cobre esses eventos com a maquiagem dela. Então eu vou estar a deixar aqui os contactos para vocês entrarem em contato com elas. Sem mais demoras, vamos começar. Eu gostaria, antes de ouvir uma música, né, vamos tocar um pouco. Tio Jorge. Sim. Vamos. Nice. Como hoje é domingo, né? E é domingo de Ramo. Então vamos tentar aqui agradecer um bocadinho com um tema dedicado às mães, que é Santa Maria. Ei, grande ação. Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamã, me faz lembrar só a luz do dia. Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamã, me faz lembrar só a luz do dia. Lembremos o dia do nosso fim, seguimos a hora da batucada, o teu olhar, mamã, me faz lembrar só a luz do dia. Lembremos o dia do nosso fim, seguimos a hora da batucada, o teu olhar, mamã, me faz lembrar só a luz do dia. Não nos preocupemos com as tristezas, meus irmãos, mas sim com a hora do nosso fim. Não nos preocupemos com as tristezas, meus irmãos, mas sim com a hora do nosso fim. Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamã, me faz lembrar só a luz do dia.
Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamã, me faz lembrar só a luz do dia. Lembremos o dia do nosso fim, seguimos a hora da batucada, o teu olhar, mamã, me faz lembrar só a luz do dia. Lembremos o dia do nosso fim, seguimos a hora da batucada, o teu olhar, mamã, me faz lembrar só a luz do dia. Não nos preocupemos com as tristezas, meus irmãos, mas sim com a hora do nosso fim. Não nos preocupemos com as tristezas, meus irmãos, mas sim com a hora do nosso fim. Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamã, me faz lembrar só a luz do dia. Nome de Santa Maria, nome de Santa Luzia, o teu olhar, mamã, me faz lembrar só a luz do dia. Top. Muito bom. Milton Abede, sentiste? Senti forte. Duro. Eu particularmente gosto muito dessa música. Tenho certeza que na primeira vez que eu vi o Jorge foi lá no 7,5. Okay. Não sei se se lembra. Ok. No 7,5. Estava com a... 7,5. Yeah. Acho que foi uma homenagem do um artista plástico falecido. Foi aquele cota mais velho. Capela. Foi sim. o Capela, yeah. Foi o Na Capela. homenagem do Capela. Estávamos lá. E foi a primeira vez que eu tive contato assim com o tio Jorge. E essa música tocou-se lá. É. E a partir daquele dia eu me apaixonei por essa música. Muito boa. Agora vamos começar a falar um pouquinho sobre a trajetória do Cota. Como é que começou? Tipo, qual foi o primeiro contato que o tio Jorge teve com a música? Desde o princípio? Olha, eu nasci no meio já com música. Na casa em que nasci, no bairro Marçal, eu já estava ligado com a música sem saber que um dia eu rumaria para a própria vida artística, especialmente para a música. A minha falecida mãe era passista e corneteira de uma formação de carnaval. Baixista? Era passista. Passista é hoje bailarina. Bailarina, Sim. ok. Como o carnaval tem uma coordenação de dança à base dos passos, então esses são passistas. Ok. Na verdade são dançarinos, né? A minha mãe era passista e corneteira. Havia uma corneta típica na formação de carnaval em que ela fazia parte, que é a União Finesa do Kwanza Sul. Ok. A minha mãe tocava esse instrumento quando os principais tocadores, sempre que faltasse alguém, a minha mãe era a pessoa chamada para cobrir. E havia uma particularidade, uma boa parte dos meus tios eram pessoas diretas dessa formação de carnaval. Eu tinha uma tia que tinha um nome artístico muito conhecido em Porto Ambuim, Florinda Cavallo Vento. Essa minha tia era rainha. Tinha um tio que era rei, Fernando Cabo do Mar, Matheus Caluta. Esses meus tios diretos, famílias da minha mãe, eram parte integrante dessa formação. E quando eles chegam um período que eles vieram para Luanda e depois houve intenção de se prosseguir com o processo Finesa. E eles estavam o grosso do grupo aqui em Luanda e muitos deles tinham paragem obrigatória na minha casa. Ok. E nos seus a fazer, quando quisessem recriar,
mesmo até com alguma percussão improvisada na base de uma banheira ou um balde, tudo acontecia ali. A outra particularidade é o meu lado paterno. O irmão menor do meu falecido pai é o mestre Quitush. Mestre Quitush, yeah. Mestre Quitush. E as janelas da casa em que eu nasci, no bairro Marçal, elas davam com um antigo salão de farra renomado Giro Giro, do mais velho Lobatalha, ali onde desfilavam grandes conjuntos de grandes nomes na cidade de Luanda, como os Quesos, que é do bairro Marçal, os Jovens do Prenda, Africa Show, uma série de grupos ou conjuntos passaram pelo Giro Giro, porque o falecido mais velho Lolo Batalha era um empresário artístico. Ele promovia a música angolana e ele tinha um salão de farra onde ele, por exemplo, e ele, acho que há um tempo já suportou os Quesos. Yeah. Então eu tinha essa envolvência toda como um bicho que estava ali, mas que às vezes não denunciava a vinda de um artista para os palcos. E por essa altura, mais nos anos 90 ou ainda finais de 80, eu ouvia muito por via desta mesma janela da minha casa, quando o mais velho Lolo Batalha tivesse a fazer ensaios dos seus discos vinis. Eu ouvia muita música, porque ele estava a tocar na íntegra e às vezes repetia. Yeah. E isso fez um hábito de eu estar a ouvir muita música angolana. E prendeu-me o hábito de eu estar a ouvir David Zé muito cedo, ouvir Bonga Quenda num período que até diziam que era proibido. Mas eu através da minha janela ouvia isso, porque era um discotequeiro que passava sempre as suas músicas para preparar a sua discografia. Isso era com quantos anos? Eu sou de 78, finais de 80, princípio de 90, eu ainda era mesmo miúdo. Yeah. Mas já estava ali sempre o bicho inquieto a me dizer que alguma coisa, como que algum recado por dentro eu tinha, que devia ter saído fora. E depois, eu quando fosse para os meus amigos, eu tentava interpretar aquilo que me estava por dentro. E que era Bonga Quenda, David Zé, mesmo sem ter uma bela interpretação, porque eu também não recebia concretamente as frases certas do idioma, que era Quimbundo. Mas as pessoas sentiam que tinha ali uma coisa que eu ouvia que existe. E uma das primeiras músicas que eu me apaixonei à distância foi Rumba Miloca de Bonga Quenda. Yeah. Gabita cubata com estrangeiro para viver a vida em 72. Gachala cubata com estrangeiro para viver a vida até 87. Gaçoneca que avulo. Gaçoneca cubata, Rumba Miloca. Eu era miúdo e as pessoas diziam, isso é uma música proibida. Você ouviu isso onde? Eu ficava assim meio intimidado. E pronto. Como eu tinha um pai que conversava muito e eu fazia muitas perguntas. E ele, sem querer me informar, acabava me informando, a dizer que por questões do país, em guerra, essa coisa toda. Yeah. Então, esse artista, por não fazer parte do país a hoje, ele, apesar de ser angolano, está para outros mares. Então, é como se fosse uma pessoa do contra, não sei o quê. Então, aqui é visto como uma pessoa do contra, então é proibido que essas canções dele nem na rádio passam. Mas pronto, estão em discos e... Mas pronto, depois fui ouvindo outras coisas, David Zé, não sei o quê, e como nunca faltou um rádio em casa, e fomos ouvir aquilo que a Rádio Nacional passava. Ok. Porque era a frequência que o meu pai tinha ali. Mas depois eu era um apaixonado de esporte, especialmente de futebol. Ok. Tínhamos ali perto de casa a catedral de futebol, que era a Cidadela. Aliás, nós tínhamos ali o handebol, o basquetebol, o futebol. Estávamos sempre, tudo que passasse na Cidadela, nós estávamos lá. Mesmo também até os concertos. Fui ver Caçave com a minha irmã, essa coisa toda. Então,
Isso... Mas a informação musical depois ficou fechada. No ano 2000, Yeah. no ano 2000, isso já depois de eu ter regressado da vida militar. Ok. Eu, em 1999, abrangi o serviço militar obrigatório. Em que? 89? 99. 99. Abrangi o serviço militar obrigatório. Fui ao centro de recenseamento do Rangel e tive de ir às transmissões aí no quartel-general, onde então fiz os testes médicos e já não voltei. E depois fui para o centro de instrução da Carrama, Yeah. isso na província do Cunene, onde foi então a minha formação como homem militar lá. E fiquei. E havia uma particularidade, nós no matutino matinal, que eram as corridas da manhã, nós tínhamos sempre um canto no ar, que era liderado sempre por um cantor que dominava as canções todas, e nós a passos de corrida fazíamos sempre o refrão. E eram muitas canções cantadas em Umbundo, porque a minha recruta foi feita na Zona Sul, no Cunene. E eu comecei a ter muitos gostos pelas canções, apesar de serem canções com piadas revolucionárias, do período de guerra. Yeah. Mas nós cada vez mais nos tornávamos pessoas que sabem cantar ou que estão a aprender a cantar. Ok. E quando eu regresso, no mesmo ano, eu fico no Grafanil, à espera da minha chamada para a especialidade, porque eu tinha nomes em várias especialidades, que depois não veio a concluir. E com alguma insatisfação, comecei a mostrar o interesse de continuar, porque a especialidade depois que me foi incumbida, eu não tive gosto, que foi engenharia Sapador. Engenharia? Sapador, para desminagens. Ok. E não queria, mas continuei no campo militar. Depois tive uma dispensa militar para ter contato com a família, voltei. E pronto, eu andei atrás de uma exceção militar. Não quis continuar. Até que conseguimos uma exceção militar. Mas o bicho daquelas canções de Umbundo, que todos os dias, que desde abril de 99 até agosto nós cantávamos todas as manhãs, com aquele bicho que antes já estava ali através da minha mãe, depois ter um tio que eu já seguia, que é o Mestre Quitush. Eu, em 2000, formei um trio, denominado Girassol, que veio ser extinto nos finais de 2001, em que eu tocava percussão, no caso uma ngoma, e depois passei a tocar de canza e tinha um pianista que era um congolês democrata, o Makanda. Como é que foi esse processo de aprendizagem desses instrumentos? Com conta quitush, como é que é? Olha, nos primeiros passos foi tudo como curiosidade. Yeah. Não tinha orientador. Era coisa de ver e pronto. Mas vê o que? O grupo da mãe? Em casa, o grupo, os meus tios que eu já frisei aqui. Yeah. E depois mesmo, porque nós às vezes também quando fôssemos nas festas de família ou então missas de 30 dias de um familiar que morre, o grupo que tinha sempre uma apresentação, porque o meu tio dava esse contributo com o seu grupo. E nós éramos aqueles sobrinhos que tínhamos de recolher papelões para poder aquecer as gomas, para dar aquele calor na membrana para a elasticidade. E depois tínhamos muita curiosidade em ver sempre. E depois os ensaios do grupo eram no Marçal. E nós íamos sempre lá, quando saíssemos da escola, ou quando numa escola, ou quando o período não bate com o período de ensaio. Mas nós também, com algum complexo, não falávamos que já temos gosto nisso, né? Era só ver na escondida tocar. Pois, e eu tinha a primeira ngoma que nós usamos no trio Girassol foi uma oferta de um tio meu, São Pedro, que deu uma ngoma pequena. Ele também, na verdade, foi percussionista e foi do Mini Ginga.
Foi do Miniginga, também irmão do mestre Kitushi, irmão do meu pai. Ok. E com o Pascoal Caminha, que eu estava comigo também no Guamimaca, tocar Muquindo. Tentamos, mas... e fazíamos algumas coisas com o Macanda, que já era um grande tecladista. Tentávamos cantar, mas tudo a sua base ainda da rua, ali, com os amigos. Mas ele é extinto em 2001, porque o Macanda teve compromisso, teve de regressar ao Congo. Ok. Regressou ao Congo. Eu e o Pascoal quase não tínhamos perna para andar. Daí que eu pensei num quinteto, com a simbologia Ongo, a semelhança do grupo Kitushi. E então reuni muitos amigos e apareceram muitos interessados. Yeah. Fazíamos vários ensaios experimentais, compramos material, oferecemos alguns, mas nós éramos mais de 5. Isso no ano 2000, finais de 2001, começamos 2000 com alguma fraqueza, depois começamos a carregar um bocadinho e a 20 de abril decidimos então fundar a formação denominada Guamimaca. 20 de abril de 2002. 2002. Até agora são 21 anos. 21 anos. A fazer no próximo mês. Sim, neste mês. Neste mês. Yeah. Daqui a 19 dias, né? Yeah. Muito tempo, muita estrada. Tempo. Dali... Mas antes de continuarmos, já podemos começar a comer também, né? Yeah. Milton, como é que é? Pede só para a Teresa trazer mais um pires, por favor. Pires? Yeah. Ok. Yeah. Pode usar esse pires aqui. Yeah, então... o grupo surgiu já há 20 anos. Sim, já existe há 20 anos. E depois nós fomos ver as aptidões das pessoas que podiam permanecer nesse quinteto. E conseguimos encontrar alguns porque ninguém tinha experiência nenhuma, né? Ninguém tinha alguma escolaridade ou algum nível musical, tirando eu que tinha uma ligação com isso que já expliquei aqui, que era da minha mãe, do meu tio. E fomos ajeitando assim. Yeah. Até que depois, quando já o quinteto montado, eu encontrei um amigo com alguma experiência, que foi um reforço bom, que é o Lolitos da Paixão. O filho do Lulas da Paixão. Yeah. E o Lolito ajudou muito, porque já cantava bem, tocava, ele era ngoma solo. Yeah. Tocava e cantava muito bem. E deu-nos uma grande força. Nós fomos fazendo várias atividades. A nossa primeira atividade oficial foi em novembro de 2002. A primeira atividade oficial. Pelo Banco Angolano de Investimento, BAI. Yeah. Foi a nossa primeira atividade. Nessa nossa atividade, surgiram vários contratos, convites, e começamos a nos organizar melhor. Ué, como? Não tem sumo. Milton Nebede. Yeah. Começamos a nos organizar melhor aquilo que seria a estrutura do grupo. E assim começamos a ter padrinhos. Aos poucos. Começamos a ter vários padrinhos. Há uma senhora que é considerada nossa mãe. Chama-se Paula Simmons. Yeah. Paula Simmons deu um grande contributo nas entrevistas de jornais, na LAC. Tinha sempre a paciência de pôr lá um Guamimaca. Yeah. Até que nós conseguimos conhecer uma série de jornalistas, radialistas, que promoviam alguma coisa ligada direta e indiretamente com a cultura. Yeah.
O Motalemos, não sei se ainda continua agente do Matheus Damasio. O Motalemos na altura estava na LAC. Também deu-nos muita força. Yeah. O Motalemos. Depois conhecemos Paulo Flores. Ok. Porque como nós somos do Marçal e na B3 tem um Centro Cultural Recreativo Quilamba. O falecido senhor Carlos Alberto Flores, pai de Paulo Flores, Cabé, que sempre promoveu a música angolana, quer fora da Angola, Como em em Angola. Fazia uns karaokes com a Banda Maravilha no UOL, na esplanada do Centro Cultural Quilamba. Yeah. E nós íamos lá sempre assistir aqueles karaokes. Até que um dia a Paula Simon nos obriga a ir lá com nossos instrumentos Para tocar. para tocar. Tocaram em novembro, no BAI. Agora, depois disso, tocaram outros eventos. Até que surgiu esses encontros Com com Paulo Paulo Flores. E tocamos, nesse dia estava lá o Paulo Flores, com a Banda Maravilha. Yeah. E quando tocamos, depois de nós saímos, o Paulo disse, esperem um momento. Conhecem o Manico, a música Manico dos Quitus? Disse, conhecemos. Podemos tocar o Manico? Podemos. E fizemos o Manico, Yeah. com o Paulo Flores. Quituxi era a vossa praia, era do tio. Fizemos o Manico com o Paulo Flores e correu bem. E depois trocamos contato. Daí, fui convidado depois a fazer algumas coisas com o Paulo Flores. Ele gravou. Bateu bué. Ele gravou algumas coisas que eu fui tocar. Yeah. Canções com Puita, canções com Muquindo. E também me apresentou muitas pessoas que eu precisava conhecer. Deu aquela força toda. Foi uma das pessoas que muito contribuiu para o meu crescimento. O Paulo Foi Flores. Paulo Flores. Yeah. Já agora, sem cortando, né? O que achou do quê? Do Piteu? Epá, eu sou puramente mongolé. Yeah. E as comidas com essa característica eu não dispenso, né? Essa é comida da Teresa Arte. Sim. Yeah. Yeah, agora, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre os instrumentos em si. Eu sei que o tio Jorge tem domínio de vários instrumentos. Vários instrumentos. Então, eu gostaria que começássemos a ver as diferenças entre esses instrumentos dentro dos ritmos. Como é que, por exemplo, vamos começar com um temungoma. Apresentação dos instrumentos, características e depois aplicação em gêneros. Yeah. Vamos começar com a apresentação dos instrumentos. Todos os instrumentos que nós temos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Origem. Yeah. Começando aí com o que o Cota quiser. Bem, eu vou começar pelo instrumento que as pessoas quase não olham para ele, ou se olham muito pouco e às vezes olham como uma coisa quase sem alguma importância. A lata. Yeah. Essa é a lata de leite. Sim, essa é a lata que depois de consumirmos o leite, muitas vezes vai parar no lixo, né? E aqui num processo de reciclagem, ela torna um instrumento musical de percussão. Ok. A lata tem uma característica e singularidade muito própria angolana e de Luanda. Yeah. O gênero Kazukuta, que o Caboclo Meu hoje resiste no Carnaval de Luanda. O Semba, que também está em grande no Carnaval de Luanda. E outros gêneros. Tem lata. Principalmente caso oculto. Sim, na Kazukuta, um instrumento imprescindível Exatamente. é a lata. Caso oculta tem muita lata. É a lata. A lata é um instrumento imprescindível e é importante, quer dizer, todo aquela sincompada que se faz na Kazukuta, o padrão completamente é determinante o instrumento lata. Podemos fazer um pouquinho de caso oculta?
a Kazukuta tem uma simplicidade, uma singularidade, que a marcação é Duro. Vê só o Mike. Yeah. E nessa cena, a base da ngoma é muito parecida com o do Sembo, como é que é? Não, a base da ngoma. A ngoma grave. A ngoma só faz. Não tem aqui nada parecido com Quer ngoma. dizer, então, aquela marcação que faz, e depois o mesmo solista não faz muito Yeah. break ali, não tem muita. A Kazukuta, com essa marcação que a Lata faz e a resposta do surdo, o solista faz coisas muito simples. Então, Duro. não há muita coisa. Eu quando às vezes escuto, sobretudo, aquilo que é transformado para o eletrônico, e aí muita coisa gravada, que os DJs muitas vezes produziram, e chamam aquilo de Kazukuta, não é nada, não tem nada a ver. Porque depois do Kazukuta começou a mudar e se tornou Kuduro. Não, aquilo é uma informação distorcida. Yeah. E nós somos culpados. Ok. Porque nós, eu costumo chamar a comunidade de prática, aqueles que praticam, que trabalham com isso no dia a dia, que conhecem a Kazukuta. Yeah. Quando um DJ faz essas reproduções à sua maneira e diz que é Kazukuta, quando alguém aparece a cantar por cima de um beat eletrônico e chama aquilo de Kazukuta, e nós aceitamos, nós somos culpados, porque nós que estudamos essas coisas devemos chegar, que sabemos, estudamos, tocamos isso há muito tempo, devemos chegar e dizer não. Porque você põe, só mesmo ouvir o resultado do Caboclo Meu e pegar num outro projeto que um DJ produz ou um outro artista e diz que aquilo é Kazukuta, não tem nada a ver. Nada a ver. Yeah. Porque acho que o Caboclo Meu é uma das maiores referências do Kazukuta que nós temos. É a maior referência. Então, pessoal, quem quiser ver como é que é o Kazukuta, pesquisa aí Caboclo Meu. Temos muito conteúdo no YouTube sobre o Caboclo Meu. Eu não sei se tem, né? Yeah. Mas aí há coisa, mas também há coisas que pode se ouvir. Por exemplo, no disco Kofiquissa do grupo Ketush, tem uma Kazukuta que até já tem um violão acompanhado e é só ouvir aquilo. Ok. Que tem um violão acompanhado. Eles meteram um violão, acho que é o Perico ou o Teddy que tocou aquilo. Ok. Nesse tema. E só ouvi. Mais referências de Kazukuta. Tem os Caboclo Meu, tem esse disco do Kota Kitushi. E se ouvirmos bem com alguma atenção, há coisas que o Urbano de Castro gravava que tinha essa levada da própria Kazukuta. Oh. Então é preciso estudarmos isso para não chegar aqui, porque nos últimos anos, agora não tanto, mas nos últimos anos nós sofremos muita invasão e com alguma mentira, com tamanha mentira sobre os nossos estilos e gêneros. Yeah. Alguém pega num beat, chama aquilo de Kazukuta, e quando faz sucesso todo mundo, a Kazukuta do fulano, a Kazukuta do fulano. Não é. Não é. Kazukuta tem um... Kazukuta não tem muita informação, ela é única. Porque isso, o que eu ouço de Kazukuta, tipo esse da Lata, e tem um... Dog Murra também fazia. São coisas bem diferentes. Muito diferentes. São coisas bem diferentes. Do Virgílio Faia, aquilo bem diferente que o Virgílio Faia cantou. Kazukuta dança. Que é mais para Kuduro. Ele cantou, meteu lá o nome Kazukuta, mas vamos só estudar o ritmo daquilo. Yeah. Vamos estudar o ritmo daquilo. Não é Kazukuta. Ok. Mas eu não sei se a música, o título é que é Kazukuta ou o que ele faz é Kazukuta. Eu não sei, né? O mais provável é ser pura e simplesmente a música. O título, né? O título da música. Porque, eu acho que sim. O estilo está muito fora. Não, o estilo não é Kazukuta. O título da música é Kazukuta. Eu acho que aí... Porque
E nós temos essa confusão muitas vezes nos estilos, não é? Yeah. Alguém às vezes faz uma música que é rumba, mas por a música cantar, ai meu samba, o nosso samba, o samba foi por não sei onde. tem muito Exatamente. disso. As pessoas pensam que ela também Sim. samba. Sim, Tá vendo, né? tem muito disso. Tem que se começar a perceber isso. Exatamente, falta de informação. Falta de informação, tá vendo? E outra coisa, muitas vezes tem a ver com a língua. O Dom Caetano naquela música, vizinho andando, vizinho tem cara de pau. Pau, bem, maninha. As pessoas pensam que aquilo é samba, aquilo não é samba. Oh, Não, por quê? Porque ele canta em quimbundo. sim. As pessoas também puseram na cabeça que toda música em quimbundo, É com samba. algum balanço, é samba. Exatamente. Aquela música é o quê? Não, aquela música até, se nós ouvirmos, aquilo é que zomba. Sim, vizinho tem cara Aquilo de é que pau. zomba. bem, Exatamente, maninha. exatamente. É que zomba. Yeah. Tá vendo? Então, nós temos que ter cuidado com essas coisas, tá Sim. vendo? É tipo, não é o facto de eu chegar aqui, pegar numa música e ter um balanço, cantar em quimbundo. Às vezes estou a fazer um zouk, às vezes é um zouk. O facto de ele estar em quimbundo, Tem que se entender bem É esse zouk. conceito. Yeah. é zouk. Eu fiz um zouk em quimbundo, fica zouk. Não é porque, não, o facto de cantar quimbundo é samba. Não. Isso tem que se acabar. Yeah. E às vezes, essa coisa, você canta uma música e a música fala cabetula, depois fica cabetula. Capitula, exatamente. Oh. E Aquilo- a questão também da modernização das coisas e muito a criação de subgêneros começa a fazer confusão É. nas pessoas. Esse é o grande problema que nós temos aqui. E nós temos que começar. Hoje, apesar de estarmos atrasados, mas temos que começar a escrever nossas coisas, gravar as nossas Gravar, coisas. tem que gravar. E acho que também devíamos ter, eu costumo sempre a defender que nós devíamos ter uma biblioteca de música Yeah. Certo. para salvaguardar todas essas coisas, não é? É cultura. Yeah. Voltando aí na lata, falamos sobre a lata, vamos ver outros instrumentos. Ou tem mais alguma coisa sobre a lata? Quer dizer, Ele é um pivô na casucuta. sim, por exemplo, Yeah. na casucuta, estamos a fazer isso assim. Essa é a marcação dela. Eu posso fazer os cortes em função do canto, tipo. Ok. Ok. Vou fazer esses cortes para dividir muitas vezes o que estão a cantar. Ok. Vou usando muitas mas a métrica dele é única. Tá vendo? Yeah. A métrica é mesmo sempre a coisa. Ok. E a de casa, por exemplo. Yeah, falando sobre a de A de casa, casa. como é que surgiu? A de casa, por exemplo, na casa oculta. Não vai fazer muita coisa. Ele vai ter que responder aquilo que é a métrica, porque o surdo vai dar. Yeah. O surdo está a dar isso. A de Kanza não vai fugir muito. Na casa oculta, a de Kanza faz isso. Ok. Forte. Isso é que a de Kanza faz na casa oculta. Yeah. Por isso é que todas aquelas canções que vamos ouvir ali, porque não, vamos ter que estudar. Tipo, porque tem uma levada no samba que é parecido. Sim, o problema é que eu na casa oculta posso fazer isso. Sim. Mas ele fica muito longe daquilo que é o padrão principal. Exatamente, Ok. que é esse Que é- o primeiro. Yeah. Agora, me tira só uma. Eu sei que. Eu sei que o tio Jorge é tipo, na minha opinião, um dos melhores de canzistas que nós temos. Quer dizer, não, eu na verdade. Não, minha opinião. Sim, respeito a tua opinião. É. Eu, na verdade, sou um expoente continuador, né, Ok. desse instrumento, porque os grandes executantes, nós ainda temos aí muitos grandes executantes, mas eu sou um expoente continuador de uma forma muito estudada. Yeah. A verdade é que nos últimos anos não existe ninguém que mais estuda esse instrumento do que eu. Yeah. Em poucas palavras, o é duro.
Exatamente, é duro. É bem duro na de casa. Duro. Então, tem muitos padrões que Gota trouxe para de casa. Assim, criar mesmo. Tipo, Quer dizer, caso culta. Eles já existiam. Sim. Eu acho que eles já existiam, sempre existiram. O que eu fiz foi apenas estudar para poder saber onde implementar. Exatamente. Não é? Por exemplo, a levada do samba, como é que surgiu? Quer dizer, os mais. E aliás, vocês só ouvimos os discos dos anos 60, não sei o quê. Nós já tínhamos mágicos de cancistas mágicos, né? Que tinham uma mão cheia nas suas execuções. Que depois de um tempo, quando a música acústica da Angola começou a cair, Yeah. lógico que também esses instrumentistas desses instrumentos acústicos desapareceram. Mas eu hoje vou atrás dessa informação. Eu pego muito, ouço muito esses discos, muito, desses vários cantores. E eu, nas referências de casa, vou ouvindo quase todos. Ok. Continuo a ouvir Adolfo Coelho. Ok. Continuo a ouvir Euclides Fontes Pereira. Esses são já os... Continuo a ouvir, por exemplo, as músicas que os Águias Reais todas gravaram. Quem tocou foi Zeca Jacob. Ok. Zeca Jacob. E as músicas do que Zeca Jacob tocou, eu vou sempre ouvindo tirar algumas coisas. Agora, às vezes eu faço reprodução, porque esse é o objetivo. Sim. É fazer reprodução sem desconstruir a essência. Ok. Muito top, muito top. É. É que eu faço. Essência, é essência mesmo Tá que você vendo? precisa. Sem desconstruir a essência. Eu tenho estado agora a estudar uma forma de bolero, Ok. que ainda não peguei, mas estou a estudar e vou ter um tempo para pegar, que está numa música do Teta Lando. Quem tocou foi Adolfo Coelho, Mambo Melutanga. Essa música, Mambo Meluca, Teta Lando, Mambo Sim, Meluca. faz o YouTube, ouça essa música original, Teta Lando, Mambo Melutanga. E ouve a de casa que Adolfo Coelho tocou o bolero ali. Eu não sei onde é que aquele senhor estava. Então são essas coisas que tu tens que trabalhar. Yeah. Pega nisso. Se não dá para desconstruir, faça Igual. o aproximado ou igual. Yeah. Porque igual nunca vai fazer. Não dá. Onde ele estava com a cabeça você não sabia. Então não vamos fazer igual, vai fazer o aproximado. Caso ao contrário, reproduza, mas não desconstrua a essência. Exatamente. E assim, esse é o meu processo. Eu ouvi muito a forma de tocar samba do Euclides Fontes Pereira. Oh. Ele não dá espaço. Se nós temos, e como Angola Ritmo tem 2 violões, Yeah. e o resto era Angoma, 2 ou 3 violões e o resto era Angoma. Não tem bateria, não tem piano, não tem nada. A de casa é como se fosse uma guitarra rítmica. Yeah. Aqueles são Faz a violões, levada, marca. são acústicos, então, instrumento de marcação, de percussão, de fricção. O que é que acontece? Ele não dá espaço. Ele tinha também as suas brincadeiras que fazer Está sempre a preencher. sempre a preencher. Então, tu pegas nessa informação, e eu só ouvi os discos do Angola Ritmo, tem muito isso, Yeah. Euclides. E tu pegas nessa informação e vai implementando outras coisas. Vai implementando outras coisas. Vê se está aqui a marcar. Yeah. Está levada. Faz várias coisas. Yeah. Estudas bem isso, vai reproduzindo, mas não desconstrói aquilo que... E depois ser um bocadinho fiel com as coisas, né? Dizer, não, olha, aqui, isso que eu faço é um registro de fulano de tal, Exatamente. isso é um registro de fulano de tal, e eu fiz reproduções. Meti isso, meti aquilo. E desculpa só, Cota Jorge, é importante passar esse testemunho às pessoas para que o legado desses grandes artistas, né, permaneça, perdure. Porque os nomes dos artistas que aqui o Cota está a falar, boa parte deles eu não conheço e estou a conhecer agora. E eu acredito que a minha geração não conhece sobre isso. Sim, é por aqui, por isso é que eu digo sempre que esse vosso trabalho é um conservatório. É um Vocês conservatório. vão começar a conservar produto que algum dia alguém dispensou, que algum dia alguém não teve a oportunidade de ter. Exatamente. Está entre as duas. É. Alguém um dia dispensou, mas alguém um dia não teve a oportunidade de ter. Então, com isso,
as novas gerações vão mostrar algum interesse, quer sim, quer não. É uma questão de nós, às vezes, educarmos aqueles que nunca tiveram educação e reeducar aqueles que perderam a educação. Ok. São esses objetivos. E então, o que acontece? Todas essas coisas que eu toco já sempre existiu. Uhum. Só que os estudos constantes vão fazer que você traga sempre alguma informação. Yeah. É assim. Então, o samba tem muitas variantes. Muitas variantes. E cada vez que pegas num instrumento como de casa ou um goma, tu tens de pegar nesse instrumento e começar cada vez mais a viajar pelas mesmas variantes. Ok. E assim nós chegamos lá. Porque não fica bem alguém está a tocar de casa. Por exemplo, eu via pessoas a tocarem de casa que só faziam assim. Ok. Sai um samba, outro. Sai outro samba. Ok. Epá, você vê isso. Você diz mesmo que esse man não tem função nesse grupo. Ok. Porque são 5 músicas, ele só está a tocar uma coisa. Não. Já tem muitas variações. E há discos que foram gravados assim. Só uma variação. Sim, porque o dicanzista não era ousado. Ok. Não tinha ousadia. Tá vendo? Mas isso, a ousadia, esses são estudos. Yeah. São estudos. Tá vendo? São estudos. E quando você estuda, para estudar no seu de outros instrumentos, é o quê? Eu vi as constantes variações que os outros vão produzir. Yeah. Você também tem de produzir. Então foram esses problemas. Interessante. É. Agora, quais são os estilos assim mais usados onde a de casa entra? Os estilos que usam mais a de casa? Nós aqui, a de casa, bolero, rumba, samba, quilapanga. O quilapanga, por exemplo, que é do gênero que toda Angola quase toca. Se não toda Angola. Praticamente toda a África. E toda a África. Toda a África. Mesmo até eu já ouvi discos daquela região que nós chamamos África Branca. E o Marrocos tem uma região de muita percussão. Muita percussão. Ok. Marrocos. E houve ritmos que tu sentes que o quilapanga não saiu dali, apesar deles terem uma certa influência daquilo que é a música. Eles têm uma influência, o Marrocos tem uma coisa que a música dele parece ser indiana. Está muito perto. Muito perto da Índia, mas depois também vês ali o árabe, aquela coisa toda do árabe, tá vendo? Né? Mas sentes que a coisa da África está ali dentro, naquelas percussões marroquinas. Yeah. Quilapanga está ali, vivo. E, na verdade, há aí zonas de Angola que se toca o quilapanga, eles não usam de cansa. Ok. Não usam de cansa, não usam o idiofone, a semelhança. Mas nós aqui em Luanda conseguimos pôr algumas regiões do norte, Malange, Kuala Norte, conseguiram pôr a de cansa e funciona. Ok. E podemos viajar um pouquinho nesses estilos, tocar um pouquinho de samba. Sim, por exemplo... Bolero, principalmente o rumba. Mas vamos lá, samba, as variações. Eu, por exemplo, quando eu trocar o que eu falo, quando estiveres a cantar, por exemplo, eu estou a cantar, por exemplo, assim, Washile mumbaje mupalaya Gasange ntenjame Wendele mumbaje mupalaya wo Gasange ntenjame Ayu wendenjame ntenjame ayu wendenjame ayu Mama washile kunjambelo Mama washile kunja ayu we mona mikwaye Tá vendo? Então, se tu sozinho tu a tocar um instrumento como esse, o que vai fazer? Tu tens que casar o teu canto com o instrumento para poder vender o processo da execução do instrumento. Tu está a tocar um bolero. Vamos só passar assim, trechos de uma levada de samba, mais básica. Vamos passar uma outra para vermos assim todos como é que na real se toca esse instrumento.
Por exemplo, a base dele é assim. Dentro do samba, ok. Uma variação. Uma outra. Ok. Ok. Nessas variações agora, tu podes pôr vários desenhos que você quer, tá vendo? Yeah. Pode pôr vários desenhos. A base do, por exemplo, o bolero, né? Tá fazer o bolero. A base é essa. Tá vendo? Uhum. Ok. Em função do tempo da música que tá a ouvir, Sim, pode fazer isso. andamento, sim. Bem de boa, me colocou sou com a menina. Tu vai fazendo essas coisas todas. E há um... Ok. Oh. Bem top. Ok. Tá vendo? Yeah. Tu vai saber Entrar na música. Então, tudo isso são... E o que acontece? Às vezes são coisas que você tira do... O fulano na música X tocou isso. Não vou tocar Igual. todas elas tensas, não. Vou cortar aqui isso, vou pôr ali, vou ligar. Desde que não saia da essência. Sim, e vai construindo. Vai construindo. Quilapanga. A base... A Quilapanga tem essa célula. Né? Uhum. Só quero só simplificar. Yeah. Ok. Yeah. Depois vai pôr outras coisas, floreado. Duro. Yeah, são coisas que... Duro. São coisas que tu vais crescer, tá vendo? Yeah. São coisas que tu vais crescer. Yeah. Tudo isso são informações que tens no corpo, que tu estudas. Isso não se faz porque imitou... Não, Tem que imita, estudar. estuda. Vamos ver um pouquinho de Macemba? Sim. Essa é a base. Kumbijalemba lomaka. Kumbijalemba lomaka. Eye wabo polope wa ibo mushima. Eye wabo polope wa ibo mushi. Mama weka lunga. Makama vole ngematenge yana. Makama vole ngematenge yana. Ok. Como a Macemba tem Que é o rebita. a de Kanza, Que é um instrumento imprescindível, primordial. Apesar da sanfona, que é harmônica, né? A sanfona, ser que faz alguma divisão por causa do canto. Mas para os compassos, a de Kanza é o instrumento principal que dá marcação para a dança rebita. Ok. Gênero de dança rebita, gênero musical Macemba. Uhum. O que acontece? Há aquelas coisas assim.
eu acho que quando... Isso muitas vezes era usado as marcações que não havia sanfona. Com a sanfona... Agora... Eu não gosto muito dessa marcação. Yeah. Eu acho que isso rompe muito com a qualidade daquela simplicidade que a Macemba traz. Tá vendo? É muito agressivo. Não, pode ser muito agressiva. Acho que ela atrasa muito na cadência daquilo que é. Mais coberto. Ok. Ok. E assim, essa é a Macemba, né? Então, por exemplo, há uma música que Rei do Palhetinho, que o Mamuqueno gravou com Semba Tropical em Londres, uma gravação ao vivo. E tu vês aquela de Kanza Cozé Fininho Pós, do princípio ao fim, é preciso ter garra. Yeah. Isso era um Semba. É do Palhetinho, é tu confiança. É do Palhetinho, é tu confiança. Tua maluco, faz a vida que é tu mulher. Tua palhetinho, tu não vai dar culpa. Tem que segurar. Mas isso tens que segurar. Parece uma marcação simples, mas é mentira. A métrica que aquilo tem e o tempo tem que segurar. Tem que segurar. Senão... E isso é uma marcação de Semba. Yeah. Boa. Vamos ver um outro instrumento? Tem o Muquindo? Tem o Muquindo. Milton, essa é uma baqueta. Mas, velho, temos que comer. Sim, sim. Não podemos só falar. O Muquindo é que esta cana de bambu, que é um instrumento de percussão dos entrechoques. Ok. Muitas vezes no Brasil é comparado com o bandolim. E o Muquindo é um instrumento que não tem uma altura definida em termos de sonoridade. Ele também é auxiliado com estes dedais que na de Kanza, na verdade, nós chamamos de ulaúpe, para os contratoques. Ulaúpe também é o título de uma música. Sim, é o título de uma música. Ulaúpe. Tio, mano, fala com tu jiba. Mukajame, que abalo mukango, aseme ulaúpe. Então, aqui com o Muquindo, com essa baqueta de percussão, nós provocamos algumas rachas sobre o bambu, mas muitos bambus já vêm com uma racha, porque ele depois de seco e um bocadinho envelhecido, começa a ter racha por causa do sol, tudo. Então, nós aqui... Isso é uma quilapanga. É um quilapanga. Estou aqui com o Muquindo. E o que acontece? O Muquindo parece um instrumento simples, mas é um instrumento muito importante para acompanhamento. Muito importante. É considerado a clave. Sim. A métrica. Sim, andamento. E é dos instrumentos muito importantes no nosso set. Muito importante, indispensável. É. Vamos ver um Semba? As variações.
Também há música que, por exemplo, que ele samba, só Sim. marcaram assim. Oh, do princípio ao fim. Interessante. Zica. Oh. Agora, tem uma levada a básica, não sei se é aquela que fez, porque o jeito que o tio fez aquela levada tá muito limpa. E tem uma que é. Pi. É mesmo aquela. É mesmo essa. Essa usa-se muito para cabetula. Isso é um andamento mais para cabetula. Ok. Muquindo também é um instrumento imprescindível da cabetula. Yeah. Na secção de cabetula toca-se geralmente de 3 a 4 muquindos. Ok. De 3 a 4 muquindos, 2 ngoma e a maior parte da métrica. Como é que faz cada moquindo? Na verdade, eles podem ter essa secção, essa célula rítmica. Só que eles faziam muito uso do bater do pau sobre o chão. Mas Mas as como- 4 fazem a mesma coisa? Uns vão fazendo menos coisas, né? Eu estou a produzir isso. Ok. Pá. Ok. Já viste, né? Yeah. E aquilo é mesmo feito com os moquinhos e as gomas ali a dobrar. Tududum. Yeah. Ok. E hoje quase não vi, mas aqui no Bengo tá aí um grupo que eu ainda vi num dos festivais da canção, não, da cidade de Luanda, no âmbito da festividade da cidade. Vi um grupo que veio do Bengo, esteve aqui aí na Casa de Cultura Brasileira Angola, Yeah. com cabetula muito forte, meu. Está a regressar. Yeah. Então, é as coisas que nós temos lá. E faz com ele muito acompanhamento. Bolero. Ok. Faz tudo, Yeah. tá vendo? Então temos aqui um instrumento que, na verdade, é um instrumento de percussão. Se nós irmos associar à classe científica, o grupo dele é a classe dos entrechoques. Ok. O moquinho é dos entrechoques. Instrumento de percussão dos entrechoques. Nós, se formos na classe, vamos encontrar vários instrumentos da classe dos entrechoques. E nós aqui temos também o moquinho. Ok. A de Cães é dos idiofones. É um instrumento que a sua classificação é dos idiofones de percussão. Idiofone porque tem um corpo vibratório. Ele tem um corpo vibratório. Na medida que vais friccionar ou percutir sobre o instrumento, Ele e vibra. com as rachas que nós provocamos, ele vibra Yeah. sobre as ranhuras, né? Vamos falar um pouco sobre o... Nós então aqui temos a Puita. puita. A puita. A famosa puita. Puita. A puita é um instrumento de origem angolana, que na verdade é que pariu a cuica. Que é um instrumento brasileiro. Brasileiro. Yeah. Ok. A puita é que pariu a cuica. Ok. A puita paria Para a cuica. Sim. E nós aqui podemos encontrar as várias nomenclaturas sobre Angola, né? Nas regiões de Angola, onde podemos encontrar, por exemplo, puita, quimpuita, puita. 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 Sim. E, por exemplo, Mas esses instrumentos todos têm assim uma origem quimbundo. Não, ela depende muito. Às vezes... Região. Região. Né? Quer dizer, de região para região, né? Mas... Tipo, nós aqui estamos a olhar um bocadinho para... E muitas vezes os nomes têm muito a ver com a relação banto. Sim. Ok. Yeah. Sempre associado a esse grupo familiar, né? Banto. E depois elas de região para região vão mudando O nome. o nome. E, por exemplo, na região leste, que às vezes ela aparece também às vezes em Mpuita, eles dizem, por exemplo, que a forma que eles executam para soar, para extrair o som na Mpuita, eles inspiram-se no bramido do búfalo. Oh. Ok. Yeah.
o som que o búfalo extrai, eles captaram aquilo e quando procuraram reproduzir na Ampuita. Oh, Pois. interessante. Então é assim de cada região. Tu vais encontrar às vezes puita a serem tocada por duas pessoas, uma puita grande que eles sentam por cima e tem aqui um setor cavado, vem uma das mãos, aqui atrás tem outro setor e estão duas pessoas em cima da puita e a fazendo a fricção sobre o caniço numa coordenação. Ok. Ponto. Yeah. Então, Vamos ver um essa pouquinho. é a puita que na verdade também ela faz parte da classe dos tambores, Sim. porque ela tem o formato cilíndrico tambor. de um tambor Papel. e tem a membrana. No caso o apel, tem a membrana. Só que ele é de percussão, mas de fricção. Porque a percussão que é extraída aqui, ela não é percutida, não. Não é fricção. É friccionada. E então, com um pedacinho de pano úmido, umedecido ou então algodão, sobre o caniço com o dedo. Deixa eu só mostrar o ongo. A puita. A ampuita. Olha, cuidado para não deixar com os algodões. Yeah. Então, não sei se conseguem ver, Milton. Vê só, conseguem ver? O caniço. o caniço. E os pedacinhos de algodão molhado. Yeah. Então, com o dedo indicador e o polegar, sem força, nós friccionamos sobre o caniço. Yeah. E a fricção é jogada com os dedos da parte externa na membrana. Ok. Nós aqui vamos exprimir muitas vezes os dedos em função da fricção. A fricção que eu faço, soltei o dedo, tem um grave, tem um agudo, E vai brincando aí. e vou fazendo intervenção. Yeah. Só que a cuica, o brasileiro não considera ele como um percussivo. Por quê? Não, porque eles têm uma afinação e a sonoridade dele é muito mais melódica, né? Então foge muito daquilo que é o som percussivo. Ok. O que eu faço aqui, o que eu vou extrair aqui, a puita não faz isso. Mas o tambor onça faz. Tamborança também é No brasileiro? Brasil, no Maranhão, há uma semelhança da puita, Ok. que é chamado tambor onça. Ok. O tambor onça, por exemplo, já tem quase perto a sonoridade da puita. Yeah. Isso é do Maranhão. Todos esses instrumentos brasileiros vieram daqui. Esses instrumentos todos têm uma relação com Angola. Yeah. Naquele período, só que a coisa de transatlântica, né? Num período da privação das liberdades, Yeah. que eu assim gosto de tratar, né? Eu não gosto muito Da de escravatura. escravatura, esse processo de escravatura, escravidão, porque eu acho que nunca ninguém de nós foi escravo. Não, nossos avós, ou tris, ou bis, nunca foram escravos. Ok. Eram pessoas privadas de liberdade. E as pessoas privadas de liberdade fazem tudo contra a sua vontade. Eles até usam alguma rebeldia, valentia para se defender. Mas como o poder daqueles que escravizam é maior, porque estão com a força, com armas, essa coisa toda, lógico, uns preferiam perder a vida pela causa, mas aqueles que não queriam perder a vida tiveram que ser sujeitos à privação da liberdade. Ok. Então, esse processo escravo é meio... Eu acho que porque as pessoas foram escravizadas, não? Então... mas aí as pessoas, por exemplo, podem dizer, no tempo de nossos avós escravos, não, isso, ou no tempo de nossos escravos, não. Eram pessoas privadas da liberdade. Ok. E também outro processo que deve ser desconstruído são as linguagens coloniais. É importante nós começar a desconstruir isso, porque nós vamos ter netos, filhos, estamos a ter filhos, netos, bisnetos. Essa geração pode nos maltratar, mesmo nos ausentes. Yeah. Mesmo nós já no outro
noutra dimensão, já não estamos aqui entre nós, eles vão nos maltratar, vão dizer, pô, nossos avós falharam, nossos avós aceitaram tudo. Yeah. Sabe? Então acho que é hora de descodificarmos Esses conceitos. Sim, isso tudo, a cultura tem essas prerrogativas de descodificar tudo isso, alinharmos as coisas conforme elas devem ser alinhadas. E nós fazemos muito pouco, porque ainda continuamos nas universidades, nas faculdades, a estudar coisas com essas linguagens. E isso fere a sensibilidade daqueles que alguma vez são alguns expertos, que despertam muito cedo, que estudam com alguma inteligência da forma lógica. Yeah. Porque eu acho que os estudos que devem se fazer hoje no mundo é a lógica das coisas. Porque estudarmos muito para ter muitas coisas, mas não encontrarmos a lógica, não faz sentido. É o que eu disse aqui. Tudo que nós fazemos hoje antes existiu. Apesar de umas coisas serem extintas ou quase caíam para a extinção, nós recuperamos, vamos ouvi-las, reproduzir em função da essência. Porque nós encontramos uma essência. Nós encontramos pilares, encontramos muros, apesar de uns muros já partidos, mas os pilares continuaram lá. E nós tivemos que erguer novos muros por cima desses pilares. Então nós somos um processo da continuidade. Okay. E eu acho que enquanto processo da continuidade nós devemos passar bem essa mensagem, para que a próxima geração não receba essas coisas com alguma lesão, do ponto de vista psicológico, cultural, do ponto de vista, às vezes, da forma escamoteada, né? Porque às vezes vai-se muita coisa de ocultar, fechar, não deixar com que as pessoas saibam. Epa, o futuro, o presente e o futuro são feitos com revelações do passado. Exatamente. Senão a gente não chega lá. Yeah. Não chega lá. Yeah. Falando do tamboronça, não? Tamboronça. Yeah, que é parecido com a puita. Yeah. Então é basicamente muitas das nossas coisas que nós temos aqui em Angola que foram levadas para o Brasil. Sim, quer dizer, eles foram levados para muitos sítios. Yeah. Para muitos sítios. Só que o Brasil é dos grandes fenômenos de reprodução. Da essência angolana. É dos grandes fenômenos. O Brasil pegou neste cordofone. Sim, vamos já falar mesmo também sobre ele. O Brasil pegou neste cordofone, que é o pai do berimbau. Exatamente. Ungo. E hoje, isso é patrimônio no Brasil. Uhum. O berimbau é patrimônio no Brasil. O berimbau está espalhado no mundo, não conhecido como um instrumento um instrumento parido pelo ungo. Exatamente. Que é um instrumento angolano. Uhum. O berimbau está espalhado no mundo como um instrumento principal brasileiro para a roda de capoeira. Exatamente. Mas quem pariu o berimbau está aqui. O ungo. O que é que o brasileiro fez? Reproduziu, usou um acessório de percussão, que é um idiofone de agitação, que é um cachixi, que muitas vezes nós podemos chamar aqui de chocalho. Exatamente. E usou na mão que tem a baqueta de execução, conforme eles chamam, que para mim já que é Nzelele, o nome típico. Exatamente. Eles usaram o cachixi e aquilo, na medida que vai executando, o cachixi como sendo um instrumento de agitação dos idiofones, faz percussão. Com o dobrão que ele usa, uma pedra ou uma moeda, que ele usa sobre a corda, na medida que vai executar, aquilo vai extraindo no seu todo uma boa parte. A melodia, o som melódico e ao mesmo tempo percussivo. Então eles começaram a chamar o berimbau como instrumento de percussão. Não é? Não é instrumento de percussão. Se nós fazemos a descrição do berimbau, ou no caso do ungo, a descrição dela é verga ou arco musical, que é este pau, corda, no caso o arame, pedra baixa, no berimbau não tem pedra baixa, depois tem aqui a corda teste que passa sobre a corda de arame, que tem uma conexão física, do ponto de vista de estudo, com a caixa de ressonância que é a cabaça. Eu tenho aqui o cavalete inferior e na parte superior tenho um cabedal para evitar
a pressão que eu faço na corda Não- para não- fregar o pau não cortar A madeira. a madeira. Yeah. Então, essa é a descrição do instrumento. Acessórios que eu vou usar para o instrumento. Vou usar uma baqueta de percussão, de execução. Que é o cachê. Uma baqueta de execução, no caso aqui, depois vou auxiliar mais o cachixi. Yeah. Mas a baqueta tem um nome. Zelele, Zelele. tipicamente para nós Zelele, aqui, Zelele. E eu vou usar aqui, para não usar o dobrão, vou usar um gargalho de garrafa, que também tem um nome típico. Kibeto Kiangalafa. Ok. Que isso em Kimbun, traduzido em português, é o bater da garrafa. Yeah, Kibeto Kiangalafa. Kibeto Kiangalafa. Eu vou fazer com isso, vou produzir som. O instrumento, os acessórios que eu tenho na mão não são instrumentos. São São acessórios. auxiliares, acessórios. O instrumento é esse. Exatamente. Daí o birimbau nunca ser um instrumento de percussão. Oh. Não pode. Não pode. Oh. Então nós estamos aqui a estudar, né? E o brasileiro tem muitos livros registrados que o birimbau é um instrumento de percussão. Não é. Oh. Não é. Temos que tirar um dia para falar sobre birimbau. sobre o birimbau e o quê? Jungo. E o ungo. Tem que ser um estudo mesmo bem feito. Sim, eu tive em 2019 no Brasil, fui convidado a estar nos Jogos Mundiais da Capoeira pelo seu patrono, Mestre Camisa, a quem eu mando um grande abraço. E discutimos isso. E é uma relação muito boa que o brasileiro ainda tem conservado. É o reconhecimento e o valor das coisas da Angola. Yeah. Exatamente. Isso é muito bom. Desde o processo de iniciação do samba de roda, a relação que existe, o maculelé, a roda do njongo, que é a semelhança da macemba rebita, o maculelé com aqueles bateres, a forma de dançar como se fosse uma espécie de um bangula, porque nós temos aqui danças que ao mesmo tempo tinham coisas acrobatas que resultavam numa luta. Que era um bangula, baçula, essas coisas todas, que disseminaram a própria capoeira. E eles tinham musicalidade dentro disso. E, felizmente, o Mestre Camisa tem desenvolvido um trabalho muito forte com o Abadá, e também outro lado forte é a capoeira Angola que se faz no Brasil. Ok. Eles têm muito valor sobre as coisas e fazem muita referência sobre Angola. Mesmo na capoeira regional, os ritmos são Bento Grande, Santa Maria, Benguela, tudo isso. É Angola. Yeah. E até tu ouves Agora as cantorias. vamos ver como é que se toca o samba. As variações dele. Ela também não muda muito, né? Mas é a forma que tu tens que articular, a forma de execução, né? Por exemplo, às vezes, por ali um bocadinho, um dos exercícios que eu aprendi no samba, às vezes, a marcação é essa, né? Continua só. Eu estou a ver que a cabaça na barriga vai fazer 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vai sempre no 1. Não? Ok. Então, eu fazer essa marcação, e por exemplo, eu quando comecei a ver pessoas tocar, faziam muito esse processo. Mas eu, depois que eu comecei a ter o processo de aprendizado com o meu mestre, ele desconstruiu, disse, não, mas para marcar, como ele é monocorde, é uma corda, tu tens que fazer como uma base tipo, mais próxima tipo, ao violão, então marca assim. Ok. E essas variações? Quando quiseres fazer como se fosse um cadenciado, semi-cadenciado, dobras mais. Ok. Ok. Baixa o tempo e preenche mais. Ok. Mas esse instrumento está também dividido em vários ritmos. Você vai tocar em vários ritmos. Bolero, quilapanga. Sim, podes tocar bolero. Quilapanga.
Eu acho que se podia dar um exemplo cantando também aí com... Nice. Um xingamento. Yeah. Xingamento é um estilo da ilha. Sim. Ela tem canto, dança. Banga kia benga na yamwe. Sota kwebie mama. Mona umoshi wangi bie sambie. Lelu wangi tambola na ywe. Ok. Banga kia benga na yamwe. Você ali com aquela Sota cerveja. kwebie mama. Mona umoshi wangi bie sambie. Lelu wangi tambola na ywe. Oh. Hey! 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 Ei! Então, yeah. Então tem essas coisas, depois podes Macemba. Bem parecido com Semba. Seu Kingi bitangi mona mutungi menekena. Kingi la yangi mona mutungi menekena. Galozo kambamba jame fuka fuka maribe sangana. Maribe sangana. Kingi bitangi mona mutungi menekena. Kingi la yangi mona mutungi menekena. Galozo kambamba jame fuka fuka maribe sangana. Ganya mikitari, ganya mindanduwe. Mungongo, mwatakana, ganya mindandu. Makamba, maribe sangana. Maribe sangana. Então que eu faço a macemba e semba. Depois mudo. Ganya mikitari, ganya mindanduwe. Depois... Okay. Maribe sangana. Maribe sangana. Top. Então, Yeah. com um instrumento monocórdico, tu fazes essas coisas. Cenas, Né? Podes fazer Seu boleiro. Gashile munha kubata Jamama. Gashile munha kubata Jamama. Yeah. Bem fixe. Bem fixe. Tem mais algum instrumento que precisamos falar? É isso, né? Sim, são esses que eu passei. Yeah. Que a gente faz muitas coisas. E conhecer, por exemplo, o Ungo, a sua classificação é dos cordofones, né? Ok. O Ungo faz parte da classificação dos cordofones, monocórdico, que eu, como eu expliquei. E tem esses acessórios, né? Que é o Zelele, Yeah. o Kibeto, que é a Angalafa. Yeah. E ele é o que pariu o Birimbau. Birimbau. O famoso Birimbau. O Birimbau já escreveu tudo no mundo, né? O Birimbau não... Mas também o Birimbau não deve nada, né? Ele Yeah. tá bem onde está. Yeah. Olha, a nossa entrevista hoje foi mesmo para falarmos um pouquinho sobre Jorge Mulumba, conhecer mais um pouco, saber como também sobre os ritmos e os instrumentos. Numa próxima oportunidade, né, se nós tivermos uma próxima oportunidade, já agora deixem nos comentários, se vocês quiserem que eu traga aqui de novo Jorge Mulumba, podemos falar sobre um tema, tipo ritmos nacionais. Dos instrumentos, está aprofundar um bocadinho mais. Estás a ver? Falamos sobre ritmos nacionais. Ritmos nacionais não vamos falar sobre os instrumentos, vamos falar sobre os ritmos. Os ritmos. A essência, como começar. Os principais, né? Semba, Quilapanga, Macemba. Tem aquela cena da Kizomba, Zuki, que não é nosso, mas tem essa confusão. Falamos sobre Xianda, ritmo muito importante. Até nem vimos. A Xianda Xianda é uma coisa muito importante. Olha, Muito importante. e hoje nós estamos e cada vez nós estamos a perder isso. Olha, porque Xianda é muito importante. Tem aqui instrumentos que dá para... eu gosto muito de exemplificar ela na Ngoma, né? Yeah. Porque tem ali uma coisa, a métrica de execução tem uma complexidade que eu gosto de estudar e é muito bom. E o que eu estava a dizer é o seguinte, a Xianda
Eu, em 2021, estava na Zâmbia, Yeah. num festival das embaixadas acreditada naquele país. E uma performance dos zambianos soaram completamente Tianda. Porque está muito perto. É este o grande problema. Está muito perto das Lundas. Nós estamos a perder cada vez mais as nossas coisas. Yeah. É. E a Tianda é um ritmo muito importante. Isto é muita coisa, muita muito coisa. importante. Yeah. Tanto cultural quanto musicalmente. É, Yeah. Vamos terminar nosso programa. obrigado. Yeah. Então é isso, pessoal. Hoje tivemos Jorge Mulumba. Se vocês quiserem que ele volte, é só deixar nos comentários. E Ele vai voltar. Vai voltar. Yeah. Porque nós precisamos mesmo conhecer a Sim, essência eu acho que dos ritmos. eu não estou aqui para ensinar, estou aqui para contribuir. Ok. Yeah, Ok. e partilhar. E acho que a ideia da partilha é o que eu passo ter retorno. E cada retorno é um aprendizado para mim. Ok. Yeah. E essa é a dinâmica de quem partilha. Boa. Bom, então, pessoal, é isso. Tambor de Graça. Terminamos agora o nosso episódio. E esperamos por vocês no próximo episódio. Ainda não soubemos quem vai ser o convidado. Na verdade, já soubemos, só não vamos anunciar agora. Yeah. Mas nós teremos aqui muitos outros grandes percussionistas dentro do nosso país. Então fique atento às nossas redes sociais. Deixe um like no nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal para estares por dentro de tudo aquilo que nós vamos estar a postar. E é isso, valeu. Tamo juntos. Tchau, tchau. Yeah. Obrigado pelo convite formulado. Yeah. A comida da Teresarte. Teresa Arte, a maquilhagem da Sara. Sara. Yeah. Obrigado. Yeah. Foi um prazer grande ter-vos conhecido. Espero que voltemos a nos encontrar. Eu gosto de ser família. Yeah. Sim, Jorge. Yeah. Bateu. Valeu.